Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, o nosso sétimo cerco de Jericó tem como tema lavados pelo sangue do Cordeiro. Lema: aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados, no seu sangue, glória e poder. Então vejam também que a segunda leitura da carta aos Colossenses é providencial, porque ela vem reforçando o nosso tema. Esta grande mensagem que Jesus quer transmitir a cada um de nós, que havia um documento, havia uma conta a ser paga por causa dos nossos pecados, e Jesus assumiu o nosso lugar. Por isso que quando nós falamos do sangue de Jesus e também do seu poder, nós reconhecemos o amor e a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Não somente falou palavras bonitas, mas Ele assumiu as nossas dores. Ele intercedeu não somente com palavras, mas também com a sua própria vida. E por isso que nós também vamos compreendendo com mais profundidade o sentido do nosso batismo. Realizamos esse belíssimo rito da aspersão, que nos faz lembrar do nosso batismo, onde nós somos sepultados para a vida do pecado e renascidos para a vida da graça. Sepultados com Cristo, com Ele também nós viveremos, diz o apóstolo Paulo. E esta é a verdade fundamental da fé cristã. Deus revela o seu amor, a sua misericórdia, assumindo a nossa condição, as nossas enfermidades, as nossas dores. E à medida que nós vamos tomando consciência da grandeza do amor de Deus por nós, nós também vamos aprendendo a amar Deus de volta e a amar também os nossos irmãos. Na semana passada a gente fez um retiro e o bispo falava a respeito disso, que padre deve ter o cheiro das ovelhas. E muitas vezes o cheiro, no sentido espiritual, por causa dos nossos pecados, ele pode não ser um bom odor, mas que nós, através de modo especial dos sacramentos, devemos trazer o bom odor de Cristo, para que todos sejam perfumados e abençoados por Deus. E a gente observa quanto Deus continua nos abençoando. Durante esse cerco de Jericó, essa experiência de atender confissões, quantas pessoas que vieram
arrastando pecados durante 20, 25, 40 anos e tomaram coragem de apresentar diante de Jesus os seus pecados, o mau cheiro dos pecados que nós trazemos, e foram libertados. Nós precisamos tomar consciência da grandeza do amor de Jesus por cada um de nós. E a gente vai percebendo, como dizia o Padre Luiz Fernando no início, nos primeiros dias do cerco, que a chama do nosso amor a Deus, ela vai se apagando por causa dos nossos pecados. Mas à medida que nós renunciamos os nossos pecados, nos afastamos da presença do mal, nós vamos recuperando este fogo, essa força de Deus em nós. E é por isso que, como eu disse, a alegria verdadeira vai voltando a cada um de nós. A alegria no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, aos desafios da nossa vida, nós vamos recuperando a força de Deus em nós, que muitas vezes fica apagada. Uma imagem muito bonita também do apóstolo Paulo falando para Timóteo, e fala para cada um de nós: reaviva a chama do dom que você recebeu. E nós também, pelo nosso batismo, também pelos demais sacramentos, nós vamos recebendo essa força de Deus. Mas quando nós nos afastamos, é como aquela cinza que vai se formando em torno da brasa e vai sufocando. E é por isso que precisamos pedir o Espírito Santo para reavivar a chama do dom, a consciência de quanto somos amados por Deus em Jesus Cristo. E quando nós sopramos sobre aquela brasa, aquela cinza sai e a gente volta a ter essa força de Deus, esse fogo do Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós. Essa é a realidade que nós cristãos batizados devemos viver. Pelo batismo nós morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça, mas ao longo da nossa vida nós precisamos também cultivar a nossa vida espiritual. Por isso que é muito importante a gente reservar tempo para as coisas de Deus. Todos nós somos essa brasa, mas precisamos buscar a presença do Espírito Santo para que essa chama de Deus não se apague em nós. Vejam a missão do Espírito Santo na obra da nossa salvação. O Pai criou, Filho Redentor, e o Espírito Santo vai completando a obra começada naquele documento Dominum et Vivificantem. Diz o seguinte: Cristo ressuscitado, como que dando início a uma nova criação, traz aos apóstolos o Espírito Santo, traz o Espírito Santo à custa de sua partida, dá-lhes o Espírito como que através das feridas de sua crucifixão, mostrou-lhe as mãos e o lado. É em virtude da mesma crucifixão que ele lhes diz: recebei o Espírito Santo. Vejam que o Espírito Santo veio justamente para completar a obra começada, ou seja, a nossa santificação. Vejam no Evangelho de hoje que Jesus vem nos ensinando: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se o pai pede o pão, não vai dar uma pedra, um ovo, não vai dar um escorpião. E assim percebemos esse desejo dos pais de dar sempre o melhor para os seus filhos. E Deus quer dar para nós o Espírito Santo para que nós jamais esfriemos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, e nós sejamos bons cristãos. E nós precisamos reavivar a chama do dom em nós, esse desejo de santidade, através da oração. Papa Francisco pediu para a igreja 24 horas para o Senhor.
E depois ele vai dizer, né, de tempos em tempos ele pede, mas ele diz: nós devemos ter tempos prolongados de oração na presença de Deus. Quantas vezes nós gastamos tempo, né, com futilidades, às vezes com os meios de comunicação, televisão, internet, e se nós reservássemos mais tempo para as coisas de Deus, com certeza a chama da nossa fé estaria sempre acesa e nós não seríamos amedrontados diante dos perigos, dos desafios desse mundo, como muitas vezes nós somos. Então, por isso que nós precisamos fazer esta experiência de sempre pedir ao Espírito Santo para que Ele possa nos encorajar, como aconteceu no início da igreja. E o Evangelho de hoje também vem nos ensinando, através da oração do Pai Nosso, como nós devemos orar. Devemos buscar, primeiramente, estar em comunhão com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, na nossa casa, né, na nossa igreja, no nosso mundo. Mas nós devemos também buscar essa comunhão conosco mesmo, nos libertando dos nossos pecados. Livrai-nos do mal, perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas também estabelecer a comunhão com os nossos irmãos, né? O pão nosso não é o pão somente para mim, né? Perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Vejam que quando nós atingimos a maturidade cristã, acontece justamente isso. Entramos em comunhão com Deus, em comunhão conosco mesmos e em comunhão com os nossos irmãos. E algo muito importante, quando nós fazemos a experiência de Deus, é que nós superamos o nosso egoísmo e nós passamos também a nos importar com as outras pessoas. Nós passamos também a pedir não somente por nós, porque às vezes nós somos egoístas até na nossa oração. Eu quero que o Senhor cure a mim, eu quero que o Senhor cure a minha família, mas e as outras pessoas? Então o Papa Francisco fala que a oração, e de modo especial a oração de intercessão, ela nos liberta do egoísmo e nos faz irmãos uns dos outros. E é assim que a gente percebe quantas graças nós recebemos quando nós rezamos também em comunidade. Rezar com insistência, mas também rezar pensando no bem das outras pessoas, das nossas famílias. Veja o Evangelho de hoje como vai nos ensinando a sermos insistentes, mesmo que seja meia-noite, mesmo que no primeiro momento a pessoa não acolha o nosso pedido, mas nós vamos insistindo até que a graça de Deus acontece na vida de cada um de nós. Vejam que o próprio Jesus vem nos dando essa dica: aquele que pede, recebe; aquele que procura, encontra; aquele que bate, a porta se abre. E assim aconteceu também. Na primeira leitura de hoje ouvimos Abraão intercedendo, não somente pela sua família, mas intercedendo por uma cidade pecaminosa. Sodoma e Gomorra é o símbolo da imoralidade, é o símbolo de uma sociedade que perdeu todos os seus valores morais, né? Nesse texto mostra que os anjos foram visitar Sodoma e Gomorra e eles queriam ter relações, né, homossexuais com aqueles anjos, né? No texto fala que justamente era isso que eles queriam. Vejam que nós precisamos buscar esta pureza no nosso coração, na nossa vida. Através da oração, Deus vai nos purificando e vai nos libertando das amarras do pecado. Toda vez que nós caímos na depravação moral, a gente não pode esperar coisas boas disso. Nós precisamos
estar em comunhão com o projeto de Deus. Por isso que todos os dias precisamos pedir o Espírito Santo e pedirmos a graça de sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus, como nós cantamos no nosso ato penitencial. Banhados em Cristo, somos novas criaturas. Vejam que bonito isso. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, Deus vem em socorro para nos renovar. Mas a nossa parte é essa, justamente dar prioridade para Deus e pedir ao Espírito Santo para que Ele venha orar em nós. E à medida que nós somos constantes e insistentes, Deus vai realizando a sua obra na vida de cada um de nós. E agora vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé.